Primeiro, obrigada pela oportunidade, professor Ricardo, que foi meu orientador de mestrado. Então, a gente sempre tem aquele vínculo, a gente sempre gosta de estar presente nos eventos do GPS. Eu também sou membro do GPS, né? E não teria como não fazer o link da última mesa, né? A gente não teve oportunidade. Eu vivenciei muito trabalho com pessoas com deficiência. Eu trabalhei 28 anos no Sistema S e coordenei grandes projetos paralímpicos. Então, o que você contou um pouco, né? A gente sabe o que é trabalhar com eles e a gente se surpreende muito com o nível de superação deles, né? Então, parabéns pela mesa de vocês. Que pena que a gente não pôde fazer perguntas. Ia ser de enriquecimento e troca de experiência fantástica. E é muito legal a gente ter essa oportunidade aqui, porque eu estou dividindo uma mesa com uma pessoa que foi meu professor. Fez parte da minha formação, né? Então, olha só, quem diria que um dia eu estaria dividindo uma mesa hoje com o doutor Ivan, né? Então, é sempre uma honra, meu colega Naon, obrigada. E olha que legal, porque é uma mesa de educação e saúde, então a gente falou do esporte na escola, né, do handebol. Eu fui uma boa aluna de handebol, graças a Deus, né, Ivan? Graças a Deus. E eu trouxe para vocês um pouco do yoga, né, que hoje tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. E é muito, gente, uma atividade, uma filosofia muito procurada. E eu vou colocar aqui uma sementinha para vocês do que é essa filosofia de vida. Aí o Naon falou um pouco de mim, né, mas essa sou eu, tá? Sou profissional de educação física, tenho algumas pós-graduações em MBA. Além de instrutora de yoga, eu também sou instrutora de pilates. Hoje em dia eu formo professores de pilates, né, do curso de formação. Sou membro do GPS, recentemente mestre em saúde pública e concluí agora uma pós-graduação em yoga também. Então a gente nunca para de estudar. Eu estava ontem conversando com outro colega que está aqui que também tem esse encantamento com yoga. E falar para vocês que yoga, ele é muito mais do que uma atividade física. Ele não é uma atividade física, ele é uma filosofia prática de vida. E toda vez que eu vou palestrar, eu compro briga com profissionais de educação física, porque não é obrigado ser professor de educação física para ministrar aulas de yoga, por ser uma filosofia, né? Então, é muito mais do que eu adoro ficar de cabeça para baixo nos asanas, né? Vocês vão ver algumas fotos minhas aí, mas é muito mais do que um corpo físico, tá? É mente, é conexão, tá? Então é um pouquinho de mim. E as pessoas, quando eu vou palestrar, elas perguntam: Janaína, você tem muita facilidade nessa parte física? Bem, eu fui atleta, não tá aí, mas eu fui atleta de ginástica rítmica, seleção paraense, aeróbica. Então, isso me trouxe também algumas eu digo, facilidades na parte física, tá? E vamos falar de yoga, né, gente? O yoga, as palavras que nós utilizamos na nossa filosofia são sânscritos muito antigos da Índia, tá? Então, yuji, união. Então, quando eu falo yoga, é união de corpo e mente. E aí vocês poderiam agora me perguntar: Janaína, é o yoga ou a yoga? Isso é uma confusão, né, professor Ricardo? A gente que diz yoga. Vamos conversar sobre isso. Quando eu estava preparando a minha dissertação e o professor ficou PhD em yoga, o professor Ricardo, que ele estudava junto comigo, né? O orientador tem que estudar. E a gente foi muito buscar isso, né? Na verdade, o yoga é uma palavra masculina, tá? Então, a raiz antiga dela é o yoga, sânscrito. Mas o mundo moderno, o mundo contemporâneo, transformou em a yoga. Então, para os grandes mestres,
Quando nós trabalhamos o yoga na forma de raiz, utilizando todas as metodologias que são precursoras do yoga, que ele não é só meditação, como todo mundo pensa, ele não é só você fazer algumas posturas, não, ele é muito mais do que isso. A gente vai conversar sobre isso nesse pouco tempo. A gente faz essa visualização e se reporta ao yoga. No mundo moderno, né, quando a gente não utiliza todas as técnicas da metodologia, quando você faz só uma intervenção pelo mindfulness, que é uma das metodologias dentro da meditação, a gente pode pronunciar a yoga. Então, os dois estão corretos nesse mundo que nós vivemos hoje, mas nós que somos instrutores, que trabalhamos dentro da metodologia, principalmente eu na minha escola, que é o Swastika Yoga, que é uma escola hoje de fundamentação não somente nacional, como internacional, a Yoga School, por onde tenho minha formação em Yoga. Nós sempre nos reportamos o Yoga, tá? Então, Jana, está errado? Não, os dois estão certos, então vocês vão ver muito, o Yoga e a Yoga, tudo bem? Então aí a gente já... E aí eu falei um pouco aí com o Conselho Federal de Educação Física, porque nós somos do Conselho, né? E a Educação Física vem buscando isso atrás, né, do Yoga, mas as associações internacionais sempre defendendo que não é uma atividade física, então não é obrigatório. Eu sou profissional de Educação Física, mas na nossa escola tem fisioterapeuta, tem terapeutas, tem médicos. Por exemplo, eu vou dar curso agora em outubro de asanas com uma fonoaudióloga. Ela tem a formação, uma excelente estrutura de yoga, só que ela é de outra linhagem, ela não é suástica, ela é rata. Então tem várias linhas de yoga, mas a formação, ela é médica, né? Então, quer dizer, você tendo o curso superior, você pode passar por uma formação em yoga, só que não é uma formação simples. Por exemplo, Pilates, eu me formo em Pilates em 2-3 meses. O yoga, no mínimo de 6 meses a 1 ano para a primeira certificação. E você precisa estar estudando todo o tempo para você poder passar pelas suas provas de certificação. Então, no mínimo 10 anos de estudos de yoga. Bem, eu só tenho 5, então a gente tem muito caminho ainda aí para percorrer, mas é uma prova e uma metodologia e uma filosofia de transformações internas. Então, ontem eu conversei com o Paulo. Não é você que escolhe o yoga, é o yoga que escolhe você. Quando você começa a estudar yoga, você diz, será que é isso que eu quero mesmo? Porque às vezes você chega e não é isso que eu quero, você dá para trás, porque você precisa cuidar de você, entender você, para você cuidar de pessoas. Nós cuidamos de pessoas. Pessoas que vão te procurar hoje em dia, depressivas, ansiosas, com muitos problemas, e que vão buscar no yoga essa construção e transformação. Então, nós instrutores, Janaína, você medita diariamente? Sim, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, no mínimo, para a gente poder ter o nosso cuidado pessoal. Então, isso todo instrutor de yoga, ele vai te falar isso. Isso é, digamos que, uma exigência das escolas, o nosso trabalho pessoal. E a primeira formação foi Swastika, eu agora na pós-graduação finalizei o Hatha, são linhagens diferentes, mas eu vou falar sobre o Swastika. Swastika é o yoga antigo, vocês vão... lá na internet, De Rose, mestre De Rose, é o codificador da escola. Então, eu quero entender um pouco mais, você vai lá no Google, né? De Rose, e você vai descobrir muita coisa sobre o Swastika, né? O Swastika, ele é uma linhagem de yoga que você não precisa fazer os asanas. Você não precisa virar de cabeça para baixo, equilibrar, não. Você, enquanto instrutor, você pode dominar as demais técnicas. São 8 técnicas, eu acho, do yoga, né? Então você pode ministrar as suas aulas em cima de meditações, de técnicas de relaxamento e dinamizar todo o seu trabalho. Swastika significa autossuficiência, bem-estar,
conforto e satisfação. Muitos escritores, estudiosos dizem que o Swastika é o yoga mais completo do mundo, tá? Então, são algumas denominações. Essa sou eu. Vocês vão ver aí, a gente foi fazer uma dinâmica na Ilha do Kombu, né? E a gente geralmente coleta fotos. Eu fui fazer uma dinâmica de uma outra professora, que a gente faz muito aula de outros professores, e aí eu sempre coloco. E um pouquinho aí, né, ó, ele foi introduzido no Brasil em 1940 por um militar, tá? Então levou para o Rio de Janeiro, publicou seu primeiro livro, e aí, ó, mas aí a gente entra com a metodologia científica através da mestre Ignaz Novaes. Então hoje tem muitos estudos sobre yoga, inclusive no GPS uma das nossas linhagens é o yoga, né? A gente tem essas linhas de estudo. Eu tenho alguns artigos sobre yoga. Vamos falar aí sobre as pesquisas 2020, né? No cenário internacional a gente viu aí muitos artigos de yoga. Gente, pandemia, cresceu um absurdo a procura pelo yoga. A última pesquisa que a nossa escola fez, 102% de procura de yoga. Eu abri agora recentemente, tem 7 meses, eu abri o meu estúdio de Pilates e Yoga em Belém, JF. E as primeiras turmas que eu enchi foi de yoga. E eu achava que ia ser de Pilates. Os primeiros. Hoje eu tenho 2 turmas de yoga, lotação máxima. Eu estou pretendendo abrir outra turma de manhã cedo. E as turmas no sábado que eu ministro aula é lista de espera. Porque também a gente tem um limite de aula, né? Também você seria muita doação. E é muita gente procurando yoga. E assim, adolescente, uma pena que eles não estão, adolescentes, adultos, idosos e crianças. Só que criança, eu tenho algumas fotos com crianças aqui que eu fiz um trabalho em escola, mas assim, é uma metodologia muito diferenciada, então não dá para ministrar aula unir, então tem que ser separados. Mas hoje em dia muitos pais procuram yoga para os seus filhos, né? Olha aí uma aula, isso aí era uma aula no Sistema S, tá? Então olha aí para vocês verem o nível de aluno. Essa turma no SESC, quando eu comecei, tinha dia que eu dizia, ó, não dá mais para colocar na sala. Então, é muita gente de verdade, a gente pensa que não, mas ó. E também o yoga, nas definições dele, também é uma ciência, ó, uma disciplina prática, conjunto de técnicas. E sempre a gente coloca técnicas conscientes da nossa natureza. Então, quando nós meditamos, que as pessoas dizem assim, Janaína, quando é que eu sei que eu estou meditando? Você faz aula de meditação, Janaína, eu meditei. A primeira pergunta, eu consegui? Se você conseguiu, independente de você ficar na postura de meditação, você pode meditar no sofá da sua sala. Você não precisa colocar o mudra, que é o gesto, né, dentro da escola yogi. Você fechar os seus olhos e você conseguir se concentrar, se for uma meditação guiada, você ouvir o seu instrutor, o seu professor, e você conseguir naquele momento se desligar do que está acontecendo ao seu redor e se concentrar em você, você está meditando. Agora, você não vai meditar 10 minutos, esquece isso. Você vai meditar 5 minutos vitória para o aluno que está fazendo as primeiras meditações. Porque o se concentrar e fechar os olhos é muito difícil. Tá? Então a gente recebe alunos pela primeira vez que eles não conseguem fazer a conexão com ele, eles têm dificuldade de fechar os olhos. Isso é muito interessante. E aí você vai durante as aulas, daqui a 15 dias, um mês, a primeira vitória dele, professor, eu consegui fechar os olhos. E nós, como instrutores, a gente deixa o aluno à vontade, a gente não obriga ele. Ele vai fazer 2, 3, 4 práticas até ele se sentir que ele está naquele momento preparado. Então,
A primeira coisa do yoga é você respeitar a individualidade do teu aluno. Deixa ele ir. Ele não consegue, ele faz o que ele consegue. O pouco que para nós pode ser pouco, para ele é muito, são grandes avanços no yoga. E aí é que ele fica na aula. Porque ele se sente pertencente e ele sente que o mínimo que ele faz para ele, né, às vezes para ele é muito também, já está de bom tamanho dentro de uma prática. Então, yoga é isso, ó, um modo de vida, um sistema de disciplina integral, não somente do corpo e mente, do intelecto, mas também do espírito interior. E ontem a gente tinha um psicólogo aqui, né? Não deu para trocar ideia com ele, mas eu tenho alunos, profissionais de psicologia, meus alunos. Eles vão para a aula, olha que interessante isso que eu vou falar para vocês. Eles vão para a aula de yoga para cuidar deles, para eles cuidarem das pessoas. Muito legal isso, né? Janaína, eu preciso cuidar de mim. Então eu vim fazer uma aula para cuidar de mim, porque o meu dia eu cuido de pessoas todo o tempo no consultório. Então eu preciso me olhar, me concentrar, ter aquele momento de reflexão, conexão comigo, para me poder cuidar das pessoas do meu consultório. Então, a gente tem hoje não somente aluno, quanto colegas, instrutores de yoga, psicólogos, tá? E aqui, campo da psicologia e da medicina, o yoga apresenta inúmeras possibilidades de técnicas, olha, que são utilizadas nos tratamentos. Regressões, eles utilizam um pouco de yoga quando nós ministramos aulas de Yoga Nidra, que são as técnicas deitadas de descontração e relaxamento. Eles também utilizam muito também algumas sessões. Então, algumas técnicas de yoga ajudam também quando você faz esse tratamento dentro da psicologia, né? Situações de estresse, ansiedade e depressão, olha, podem contribuir para o surgimento de doença, isso nós sabemos. A mudança de estilo de vida pode alterar essas condições, sendo possível prevenir muitos estados prejudiciais à saúde. Situações de estresse e ansiedade, gente, você faz a sua atividade física, óbvio que ajuda bastante, a gente sabe disso, mas acima de tudo, concentração, respiração, ajuda muito em ansiedade e depressão, principalmente ansiedade. A gente ensina os alunos nas técnicas de pranayama, que são técnicas yogis de respiração, e daqui a pouco a gente vai fazer um pouquinho, vou dar um spoiler aqui um pouquinho de pranayama. Vocês vão descobrir, Janaína, acabei de descobrir que eu não sei respirar, isso é bem interessante, porque o respirar desce a sua ansiedade. Você respirar pela região abdominal e não torácica, né? Você só sabe respirar pelo tórax. Quando você está nervoso, você ainda respira pela boca. Então, está tudo desconectado. Respiração é nariz, diafragma. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os pranayamas e vamos respirar. Olha aí, ansiedade e depressão, um monte de interrogação. E aí, não podemos ser membros do grupo GPS sem trazer artigos, né? Trouxe aí uma pesquisa, com 28 pessoas de 18 e 29 anos em níveis moderados de depressão. Praticaram yoga com 2 aulas semanais de 60 minutos, durante 5 semanas. Resultados mostraram diminuição significativa dos sintomas de depressão e ansiedade, de raiva, hostilidade, tensão, confusão mental, fadiga e distúrbios de humor em geral. Além disso, observou um aumento significativo nos níveis de cortisol matinal no final do programa. A minha dissertação de mestrado foi o yoga na empresa, e tinham pessoas com Covid que tinham passado pelo momento do Covid e outras não, né? E como o yoga, ele perpassou por tudo isso, em cima de saúde, em cima da sua qualidade de vida. Nós observamos muito na pesquisa que quem teve Covid,
O que nós observamos, né, no resultado? Durante nossa pesquisa lá com os funcionários do Sistema S, né, eles tinham aula 2 vezes na semana, 1 hora de aula, e eram de várias funções, tá? Área administrativa, tinha odontólogo, tinha serviços gerais, né? A gente observou o seguinte neles: aqueles que tinham contraído Covid, eles tinham muita dificuldade, principalmente na respiração. Toda a técnica de pranayama era muito difícil, eles ficavam muito cansados, né? E aí a gente sabe por quê? Porque a Covid ela foi exatamente, né, lá na região, né, pulmões, cardiorrespiratória. Mas a gente também observou um contraponto que quem não teve pessoas que não passaram, eu Janaína, tá? Eu não contraí Covid, ninguém da minha família, tá? Talvez pela atividade física, eu já estava praticando yoga, não sei. Mas a gente observou que essas pessoas também que não tinham contraído Covid, elas tinham problemas de ansiedade. Então, o yoga detectou isso, nós detectamos na nossa pesquisa, que quando nós terminamos, né, o trabalho com eles, reduziu muito a ansiedade, o nível de concentração aumentou. E as pessoas que tiveram Covid, que estavam fisiologicamente, né, com problemas respiratórios, elas melhoraram muito as condições cardiorrespiratórias. Então, dentro dos nossos resultados na dissertação, tivemos sucesso dentro das práticas de yoga. 3 meses de prática de 2 vezes na semana, 60 minutos. Gente, é tão pouco para os resultados que a gente teve. O problema foi que depois eles queriam que eu ficasse dando aula para eles, aí eu caí fora, que não tinha condição, né? Que eram unidades muito distantes. E no tempo que a gente fez o trabalho, nós levamos isso para os diretores do Sistema S e eles ficaram assustados, né? E aí procuraram depois o porquê disso ter acontecido. A gente explicou, fundamentou, levou para eles o resultado, levou a dissertação e tudo. Mas a gente mostra nessas pesquisas, e a gente tem esse depoimento de aluno, a importância que é a prática dessa filosofia de vida nesse sistema de ansiedade, depressão e também quando você busca essa respiração, esse melhorar, essa sua concentração. Meditação para nós do yoga se chama Samyama, tá? Então a técnica é Samyama e para o mundo é meditação. Olha que interessante. A meditação é sempre citada como uma das mais procuradas, né? Como você vê, as pessoas procuram yoga por 2 técnicas. Ou elas querem meditar, ou elas querem aparecer no Facebook fazendo uma postura de yoga para chamar a atenção. Então, sempre é isso. Mas quem procura meditação é porque sente que o seu poder de concentração já não existe mais. É muito agitado e que você precisa te trazer de volta. Então vai ler em algum lugar, eu vou atrás da meditação. E hoje o mundo trouxe o mindfulness, né, gente? Que é um modo de meditar. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Isso é muito importante saber, tá? Não é a mesma coisa. Mas o mindfulness hoje veio e tem pesquisas que dizem, né, apontam que as pessoas que praticam mindfulness hoje tem mais concentração, à toa que não é atenção plena, né? Tem mais concentração, são pessoas que raciocinam melhor, são pessoas que têm um ritmo de vida que você diz assim, você está conectado, né? Hoje em dia a palavra é conexão dentro de mindfulness. Olha que interessante. Desde 92, as universidades nos Estados Unidos desenvolvem trabalhos de pesquisa em neurociência, né? Esclarecer o vínculo entre atividades relacionadas aos neurônios e os sentimentos positivos e negativos que definem as emoções. Eles utilizaram ressonância magnética e tomografia computadorizada, escaneando a resposta do cérebro durante episódios de introspecção. De acordo com o estudo, a meditação afeta o funcionamento e a estrutura física do cérebro humano,
fortalecendo os neurônios e assim influenciando positivamente a saúde e o bem-estar geral. A meditação, quando combinada com a terapia cognitiva, é considerada um excelente coadjuvante nos tratamentos de depressão e ansiedade. Quando a gente trabalha a meditação, a gente sempre coloca para os nossos alunos, os nossos clientes, dentro da filosofia do yoga, yamas e niyamas, que é a filosofia yogi, os pensamentos positivos. Você tirar a pessoa dos pensamentos negativos. Você trabalhar, a gente sempre diz assim, trabalhar pontos positivos. Então, quando a gente está ministrando a técnica da meditação, a gente está induzindo, porque o aluno, quando ele começa, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa do instrutor, e aí o sucesso online, né? Eu vou lá no online, clico, estou lá na minha casa, eu posso fazer uma aula de meditação guiada, tranquilo. Só tem que ter cuidado no conteúdo da internet, que tem excelentes orientações e tem umas que não são tão boas, né? Eu sempre compartilho aulas online, porque eu dei muita, ministrei muita aula online no tempo da pandemia, né? Então você está com um trabalho com o seu aluno e você está trabalhando o psique dele, né? Dentro da filosofia do yoga, você está trabalhando ali os pensamentos positivos, você está tirando ele daquela área que a gente diz, que é você estar às vezes sozinho, e você entrar nos seus pensamentos, que às vezes não são bons, né? Quando a gente fala em depressão, o que é você tirar essas pessoas desse estado de depressão dentro do yoga? É você mostrar para ela que ela é capaz de lidar com os problemas dela, sim. E ela está tendo ali o acompanhamento médico, que é importantíssimo. O psicólogo, do médico está perto dele, mas nessas aulas você está ali, o acompanhamento, muito mais ouvir. Ontem eu estava na palestra do nosso colega, que veio falar sobre depressão, ansiedade, e a gente ouviu uma coisa importantíssima que ele falou. Você dar o suporte sem julgar, sem avaliar. Nós temos que parar com isso. No yoga a gente não tem isso. A gente sempre fala, não julgue, não avalie ninguém. Dê o suporte sem julgar. Ele precisa falar. Quem tem depressão, ansiedade, precisa falar, ele precisa passar para você. E você pode ajudá-lo, de nós do yoga, sem julgamento. Quando você consegue fazer isso dentro de uma aula de meditação, você consegue trazer ele para perto de você. E aí sim a transformação. Ele é capaz, ele encontrou a solução dentro dele. Tem uma luz lá no fim do túnel, que a gente diz para essa situação. Isso é de suma importância, e isso o yoga, ele traz, essa filosofia traz, nas meditações, né, no samyama, também nos pranayamas, quando a gente faz as respirações. Meditar, não é mindfulness, tá? A meditação, aí eu estou com uma equipe, olha que cenário legal, borda de uma piscina, a gente sempre busca, se for uma sala tranquila, que não tenha tanto barulho, né? Aí, eu estou nesse espaço, que quando eu dava aula nesse espaço, que era uma unidade no Sistema S, era de manhã bem cedinho, os passarinhos passando, silêncio total, e todo mundo sabia que eu ia dar aula, eles passavam bem longe, eu fazia assim. A pessoa precisa se concentrar, ela precisa estar em paz, né, para ela poder entrar com a gente na técnica. Manter a coluna ereta é importante, a musculatura facial descontraída, sorriso, lábios com um sorriso quase imperceptível. Aí já é uma técnica de mudra, a gente está meditando, né? O mudra é Shiva. As pernas pode ser nessa posição, Samanasana, Padmasana, que é a flor de lótus, mas você precisa estar confortável. Então, tinha gente que não conseguia dobrar, né, os joelhos, flexionar, mas não tem importância. Senta do seu jeito. Janaína, minha coluna dói, encosta na parede, sem problema nenhum. Eu quero fazer na minha casa, senta no sofá. Há várias adaptações para você meditar. Mas olha que interessante, musculatura facial descontraída. Tem gente que já chega assim, ó.
Descontrai a musculatura, né? Coloca uma satisfação no seu rosto. É a primeira coisa que a gente tenta mudar nas pessoas. Calma. Deixa lá fora o que você trouxe. Traz aqui para dentro só você. Quando ele começa a fazer isso, passou da porta do estúdio, ele já tenta ali se conectar com outro momento. Pranayama, respiração. Prana, bioenergia, yana, significa expansão. Olha só, o prana é energia. Vamos fazer o seguinte: vocês estão sentados aí, descruzem o braço, professor. Sentem normal. Isso. Vamos lá. Pessoal que está aí também na internet, senta aí. Senta no seu normal. Ajeita aí a costa direitinho, Adanaon. Ajeita as pernas aí. Isso. Muito bem. Então agora você vai colocar as suas mãos, como eu sou yogi, vamos fazer um mudra. Vocês já ouviram falar muito nesse mudra, mas vocês não sabem o nome, mas já viram por aí. Jnana Mudra Surya. Aqui, ó. Conecta aí. Polegar indicador. Coloca em cima das suas pernas. Isso. Abriu aqui, ó. Conectado. Isso. Palma das mãos para cima. Surya é de dia, né? Pela escola até 18 horas. Muito bem. Erga a sua cabeça, ajeite sua postura. Sem desconectar o polo, com o seu dedo maior, ó, você vai travar a sua narina direita. Travou. Vamos lá. Pode travar. Aí. Ivan, aqui, ó, Ivan. Mão direita, trava aqui, ó. Isso. Muito bem. Fechou a boca. Você vai respirar só pela sua narina esquerda. Pode respirar. Respira. Solta o ar. Devagar. Vamos lá. Inspira mais uma vez. E solta o ar. Inspira tudo, vai. Inspira. E solta o ar. Coloca um semblante no seu rosto. Mais uma vez, inspira. E solta o ar. Muito bem. Desceu a mão. Trocou. Sem desconectar o polo. Vai lá na sua narina, agora a narina esquerda, e respira pela direita. Vamos lá, inspira. Solta todo o ar. Isso. Mais uma vez, inspira. Solta todo o ar. E a última vez, inspira. Solta todo o ar. Muito bem. Traga as duas mãos. Feche os seus olhos. Isso. E você vai fazer essa respiração só pelo seu nariz. Desce as mãozinhas e vão. Você vai respirar, fecha os seus olhos, só pelo nariz, não utiliza a boca. Inspira tudo. E agora solta o ar. Mais uma vez, inspira e solta o ar. Muito bem. Mantenha os olhos fechados. E agora você vai fazer uma respiração calma. E você vai se concentrar na sua respiração. Faz a respiração nariz devagar. Solta nariz, somente nasal. Concentra na sua respiração de olhos fechados. Você percebe tudo. Aqui na sala você está percebendo a central de ar, o som da minha voz e vários movimentos, mas você escolheu estar de olhos fechados. Sinta o seu corpo sentado na cadeira, os seus pés, as suas costas. Mas se concentre em você nesse momento, na sua respiração. Olhe agora para dentro de você. Sinta tranquilidade nesse momento que você está agora. Coloca no teu rosto um semblante de paz. Traga para você esse momento de concentração. Olhe um pouquinho para você agora. Esse é o momento de você cuidar de você.
Concentra um pouco, respira. Tenha atenção agora para os seus objetivos. Pensa no que você projetou para você. O que você projetou esse ano para a sua vida? Coloca agora pensamentos positivos. Tudo vai dar certo. Visualiza agora uma energia. Visualiza agora feixes de luzes na cor branca. Lá na região entre as suas sobrancelhas, onde a gente tem um chakra, o chakra da concentração. Visualiza aí uma luz de cor branca, te trazendo clareza, concentração, te trazendo força para você alcançar os seus objetivos. E agora sim, você trouxe para dentro de você a sensação de paz, de plenitude. Você se sente leve. Faz uma respiração leve, suave. Percebe que você agora mal sente a batida do teu coração. Você está tranquilo. Faz uma respiração. Isso. Eu vou contar de 8 a 1. E quando nós retornarmos desse momento, você vai retornar com uma satisfação imensa dentro de você. Porque você é feliz com quem você é, com as suas qualidades, com o que você tem de bom dentro de você. Com a certeza de que você necessita de transformações, mas você vai conseguir isso. Enaltecendo as suas qualidades, a sua empatia, o seu respeito, o seu amor, aí dentro de você, com seus sentimentos bons. Concentre um pouco. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Faz a sua respiração. Inspira. Solta o ar. Abra os seus olhos. Coloque as suas mãos agora em Prana Mudra. E agora, de olhos abertos, nós vamos falar um Namastê para finalizar essa nossa pequena prática agora. Namastê. Opa! Ó, isso aí é um pouquinho, tá? Pranayama, um pouquinho de meditação. Isso é o que a gente faz com os nossos alunos. Isso é um pouquinho de aula que a gente faz sentado do jeito que você está. Isso aí não faz a diferença na vida de uma pessoa de correria o dia todo? Faça uma reflexão. Sou eu que digo, são as pesquisas. Jana, se você tivesse me avisado, só no meu ciclo. Eu adoro o sim. É, só uso. A gente do yoga é muito do sentir. A gente ia fazer um pranayama, eu senti a necessidade de nós fazermos mais um pouquinho de meditação. Tudo é energia. Alguém aqui, a energia dele se conectou a mim, eu vi a necessidade. Talvez a gente não saiba, mas alguém precisou desse momento. Nós somos muito assim, quem trabalha com yoga, tá? Vamos voltar para cá. Quando a gente fala em despertar o Kundalini, são as energias, né? Despertar o seu centro. Ontem eu conversei com o Paulo. Quer você acredite ou não, nós somos feitos de energia, não é? Então, aqui tem energias. Os chakras são energias. Então, eu sempre brinco com os meus alunos. A minha mãe dizia assim: fulano tem uma energia ruim, seca a pimenteira. Eu nunca entendi muito isso, né? Gente, isso tem um fundo de verdade. Tem gente que a energia é boa, chega perto de você, você fica bem, você quer aquela pessoa por perto, né? Ela te traz uma paz. E tem aquelas pessoas que ele chegou, meu Deus do céu, a fulana chegou. E aí o outro diz assim: isso é besteira. Não é.
Energias são estudos, campos de energia. O teu corpo é feito de energia. E quando você começa a estudar yoga, reiki, chakras, você descobre que nós somos feitos de energia. E faz toda a diferença, gente, no teu nível de progressão. Pessoas que alcançam resultados longe e pessoas que tudo que faz parece que é truncoso, não vai para frente. E quando você faz um trabalho de equilíbrio de chakra, dentro de reikis e outras terapias, você descobre isso. Então, as terapias integrativas hoje, que é o point, é muito sobre esse estudo, tá? E tudo gera no prana, na sua energia. Postura para respirar. Então a gente fez ainda agora, ó. Só não fizemos em Samanasana, mas fizemos sentados, ó. Em Nyanya Mudra Surya. E aqui eu trouxe um pouco do meu trabalho para vocês, ó. Aqui era eu na instituição e aqui eram alunos, tá? Eu ministrei muita aula pelo Zoom, aulas ao vivo. Eu não gosto muito de aula gravada, apesar de ter muitas aulas gravadas, mas acho que a aula ao vivo eu vou lá e digo, Ivan, e é muito legal, Ivan, ajeita essa postura, Ivan, olha a tua mão, o Ivan tá lá na casa dele, o Ivan, ok, Jana, aí eu vou lá tá errado, senta. Então a gente orienta, então ao vivo é muito melhor online. E 2020, 2021, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Projetos desenvolvidos. Aqui eu auxiliando eles nos asanas mais avançados, né? Alunos, pessoas normais que, Jana, eu quero aprender. Você aprende. Então aqui nós executamos o Sirsasana, que é a investida sobre a cabeça, que além de bonita, mas ela tem funções dentro do yoga, equilíbrio emocional de pessoas que praticam. Pesquisas indicam que quando nós executamos exercícios de cabeça para baixo, nós trabalhamos a circulação com muito mais eficácia. Inclusive, pesquisas que dizem, o raciocínio é bem melhor. Olha que interessante. É yoga. Aí, ó, pessoal da escola, yoga na escola. Jana, a criança não fica quieta. Mentira, olha aí, ó. Olha aqui. Yoga Nidra, todo mundo deitado. Olha aqui. Jana, aí eu cheguei na escola, as professoras, Janaína, fica quieta aí, deixa eles comer. Janaína, calma, fica aí. E aqui, ó, eu usei a didática. Estátua. Vocês vão ficar em estátua agora, todo mundo. Ninguém pode se mexer. Vamos respirar. Gente, aqui era 6 anos, tá? Vocês sabem o que é 6 anos, né? Eu adoro. E aí são os meus contatos. Esse aqui é o slogan do meu estúdio. Hoje fica lá em Belém, em Ananindeua, bem passando no Shopping Metrópole. E lá nós temos Pilates e Yoga, né? E temos terapias também de reiki, aurículo também. Temos profissionais que trabalham, aí é o meu contato. E aí eu espero ter contribuído para vocês. Muito obrigada. Essa relação da